irmãs e queridos ouvintes do canal da Igreja Vitória da Conquista. Mais uma mensagem, irmãos, nós vamos dar aqui para os irmãos, que os irmãos possam ser edificados, possam ganhar vida nessa mensagem. Essa é a mensagem da semana 2, A Minha Graça Te Basta, tem como título, Deus me habilitou. Irmãos, vamos começar lendo a Bíblia, que está em 2 Coríntios, no capítulo 3, o verso 5 e o verso 6. Vou ler aqui para os irmãos, tá bom? Fala, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito, ele dá vida. Aqui mostra, irmão, que quem nos habilita para esse ministério da nova aliança, aqui ele está mostrando que é o Senhor. A nossa suficiência, ele vem de Deus. Ou seja, quem nos capacita é o Senhor. No Novo Testamento, tem um tema maravilhoso que nós queremos falar dessa noite, que é o ministério da nova aliança. Esse ministério não é um ministério, como diz o versículo 6, da letra, mas é um ministério do Espírito. E esse ministério, irmãos e irmãs, não vem da capacidade humana, não vem da habilidade humana, não se origina no homem, mas se origina em Deus. É totalmente diferente da cultura humana, onde o homem se habilita, onde o homem ele é capaz, ele adquire uma profissão por causa da sua capacidade mental, por causa das suas aptidões, mas para sermos ministros de uma nova aliança, quem nos capacita é Deus. A nossa capacidade é Deus. A fonte da nossa capacidade é Deus. Portanto, nós, como ministros da nova aliança, nós temos que ter um espírito de aprendizagem, né? Nós temos que deixar todos os nossos conceitos, as nossas tradições, e sermos renovados na nossa mente através do nosso espírito. Então nós temos que colocar a nossa mente no espírito. Temos que ser pessoas resolutas. Nosso objetivo, irmãos, como ministro dessa nova aliança, é servir aos irmãos. E para servir aos irmãos, o Senhor ele quer trabalhar o seu ser em nós, quer trabalhar a sua pessoa em nós, quer trabalhar a sua pessoa em nós. E esse trabalhar, nós sabemos que exige muito tempo, que exige um longo tempo na nossa vida, através de muitos sofrimentos, de muitas tribulações. Nós temos como exemplo o próprio Paulo, que passou por fome, passou por nudez, passou por frio, esteve ali na voragem do mar. Imagina aí, Paulo estando na voragem do mar, aquelas ondas batendo ali no navio onde Paulo estava, aquele navio espedaçando. Paulo não estava preocupado se iria ser comido por um tubarão. Paulo estava preocupado com todas as igrejas. Então, esse ministério é um ministério que tem como objetivo servir os irmãos. Esse ministério tem como objetivo o cuidado com os irmãos. O Senhor está preocupado com os ministros. O Senhor não está só preocupado com a obra do ministério. O Senhor quer trabalhar nos seus ministros. O Senhor quer suprir as suas necessidades. A necessidade relacionada à sua vida diária, ao seu viver diário, para formar os ministros do Novo Testamento, os ministros neotestamentários. Então, irmãos, esse ministério é um ministério da nova aliança. E esse ministério, para termos tal realidade desse ministério, temos que estar no Espírito. Esse ministério também é um ministério do Espírito. Esse é um ministério que foi gerado
produzido pelo nosso Senhor Jesus. Vamos ver, irmãos, a nossa ênfase na palavra ministério. A palavra ministérios, para os irmãos terem uma ideia mais ampla em relação à Bíblia, ela é citada 140 vezes em toda a Bíblia, a palavra ministério no singular. Essa palavra ministério, no radical grego, tem o mesmo significado de serviço. Quer dizer, ministério, serviço, tem a mesma origem, em termos de palavra, de léxico. Isso significa diaconia. A diaconia, o serviço e o ministério. Irmãos, e para a gente ter um sentimento forte e ampliar a nossa visão com respeito ao que seja o ministério, vamos ler a palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 1. Fala, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, ou não desanimamos. Este ministério não é um ministério de uma pessoa, não é um ministério particular, mas é um ministério do Novo Testamento. E esse ministério, muitas vezes, nós que estamos inseridos dentro desse ministério, nós desanimamos e tentamos e queremos desistir e nos enfraquecemos e não queremos servir ao Senhor, não queremos ser um com a obra do Senhor, mas esse Senhor, Ele quer que nós não desanimamos. Imagina uma mãe, irmãos, imagina ali uma mãe, mesmo que ela esteja cansada, muitas vezes desanimada. Quem não é uma mãe que não desanima? Mas ela tem ali seus 4, 5 filhos, ela precisa cuidar dos seus filhos. Nós muitas vezes desanimamos, desfalecemos, mas quando nós olhamos os irmãos, nosso objetivo é cuidar dos irmãos. O ministério do Novo Testamento, ele tem como objetivo o cuidado dos irmãos, o alimentar os irmãos, o servir os irmãos. Esse é o objetivo. Vamos ler também em 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 3. Fala, não dando nós nenhum outro motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Ou seja, nós temos que ter um bom testemunho para que esse ministério não tenha nenhum impedimento, nenhuma censura, para que ele possa ser visto, possa ser manifestado. Certo? Então, observe bem a palavra. Este ministério, o ministério. Não há no Novo Testamento 2 ministérios. Há um ministério do Velho Testamento e um ministério do Novo Testamento. Então vamos ler mais alguns versículos para ficar mais impressionados ainda com respeito à palavra ministério. Vamos ler Atos, capítulo 1, a partir do verso 16. Atos, capítulo 1, a partir do verso 16. Fala assim, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Novamente a palavra aqui, neste ministério. Então aqui mostra que os Judas fazia parte deste ministério. Aí no caso agora, em relação aos apóstolos, estava faltando um apóstolo, porque Judas, depois que traiu o Senhor, ele saiu deste ministério. Vamos ler aqui agora o verso 24 do mesmo capítulo. Fala, e orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério, a ênfase de novo, e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então aqui haveria uma escolha, né? No caso aqui tinha 2 irmãos, e esses 2 irmãos, um deles se tornaria novamente, no lugar de Judas, um apóstolo, para completar
12 apóstolos, o apostolado. Então, que o ministério é o apostolado. Esse ministério é o ministério. É este ministério. Então, isso tem que entrar em nós. Isso tem que entrar dentro do nosso ser. O ministério, singular, único, divino. É o ministério. Este ministério. Olha a ênfase aí da palavra. Vamos ver agora qual é o objetivo desse ministério. Qual é o propósito deste ministério, que está em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11. A partir do verso 11. Vamos ver aqui. Já abri aqui minha Bíblia. Capítulo 4, a partir do verso 11. Fala, e ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, aqui na versão atualizada nossa, a palavra desempenho do seu serviço. O irmão aqui quis sofisticar demais, mas aqui é uma maneira muito simples de entender qual é o objetivo desse ministério. Essa palavra desempenho do seu serviço, se os irmãos lerem a versão corrigida, é a obra do ministério. Então, a obra do ministério é para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui mostra que nós fomos aperfeiçoados. A palavra aperfeiçoado é como 2 Coríntios, capítulo 3, ali o verso 5, que o Senhor nos habilitou. Também aqui, Ele nos habilitou, Ele nos aperfeiçoou, Ele nos designou para o ministério, para este ministério. E este ministério é um ministério que tem um objetivo, uma meta. Quer dizer, aqui, esses dois versículos enfatiza os ministros e o ministério. Os ministros, quem são os ministros aqui? São os apóstolos, são os evangelistas, são os pastores, são os mestres, que têm um objetivo. A ênfase é os ministros da nova aliança e a obra do ministério. Irmãos, irmãs, aqui tem algo que nós temos que aprofundar, que é a questão da obra do ministério. Nós sabemos que hoje, no mundo cristianizado, no cristianismo, tem muitos servos de Deus, e nós reconhecemos, e com todo respeito, muitos irmãos que, por meio da música gospel, por meio das suas pregações, enche muitos campos de futebol, preenchem muitos estádios, levando 30, 40 mil, até 50 mil pessoas a estádio aqui em Conquista. Tem pessoas também que, muitos irmãos, muitos pastores que pregam o evangelho para milhares de pessoas pelo Brasil. Nós reconhecemos que esses irmãos têm o seu ministério. Nós reconhecemos e respeitamos e honramos que eles têm seu ministério. Mas aqui está falando muitas vezes que esses ministérios que esses irmãos têm, que são de grande valor, são ministérios muitas vezes pessoais, de interesses pessoais. E muitas vezes, irmãos, baseado no cristianismo que nós vemos, esses ministérios, eles são ministérios materialistas, são ministérios que visam um bem pessoal, um interesse pessoal. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de algo maior. É isso que a nossa visão tem que se ampliar. Essa visão que eu estou falando para os irmãos tem que governar a nossa vida, que é a visão da obra do ministério. Essa obra do ministério, ela é corporativa, coletiva, que é a edificação do corpo de Cristo. É isso que a gente tem que visar. A edificação do corpo de Cristo. Qual é o sentido, irmãos, desse ministério? O que faz sentido a esse ministério? Os irmãos sabem, desde Gênesis, ali com Adão, depois Abel, Enos, Enoque, Noé, o Senhor tinha contato com esses irmãos, relacionava com esses irmãos, dia após dia, por meio da comunhão. Mas ali ainda não é citado a palavra ministério, ainda não havia um ministério, porque o sentido do ministério, ele tem a ver com a existência,
a existência do povo de Deus. Existia ali um ministério ainda pessoal, mas não corporativo. E esse, até com Jacó também ainda era um ministério pessoal. Mas nós sabemos que o povo de Israel, eles foram cativos ali no Egito por 430 anos. E Deus preparou um homem chamado Moisés por 80 anos. Esse Moisés foi ali aperfeiçoado, adquiriu todo o conhecimento, toda a ciência do Egito. E esse Moisés ele foi preparado para ser rei do Egito. Era um príncipe do Egito. Mas nós sabemos que Moisés foi escolhido por Deus. E ali, irmãos, quando eles foram libertos, houve a libertação da escravidão do Egito, o povo de Deus, e aquele mais de 2 milhões de pessoas ali no deserto, sendo conduzido por essa pessoa chamada Moisés. Então Deus capacitou Moisés. Falou, mas Moisés adquiriu um conhecimento grandioso, um conhecimento profundo, natural, humano, mundano. Sim, ele adquiriu. Mas quando ele foi escolhido pelo Senhor, ele estava ali no deserto, cuidando de ovelhas. O seu ser natural começou a ser anulado. Começou a conversar com as cabrinhas, com as ovelhinhas, mé. Imagina aí, foi capacitado, mas aí ele não tinha nem mais boca para falar para Faraó referente à palavra de Deus. Ele queria que Arão fosse a sua boca. Irmãos, esse Moisés, ele foi usado por Deus para conduzir o povo de Deus da saída do Egito até a entrada da terra de Canaã. Mas Deus o capacitou. Deus o habilitou. Deus o designou. Então, o que é um ministério? De uma maneira simples, irmão. O ministério é fazer com que o povo de Deus, os irmãos do povo de Deus ali no Velho Testamento, saísse de um lugar do Egito e fosse conduzido para dentro da terra de Canaã. No Novo Testamento, o que Deus quer para nós? O que é o ministério no Novo Testamento? É nos conduzir. O Senhor quer nos conduzir da igreja para o reino. Falando de outra maneira também, o ministério, ele é definido desde do novo nascimento, desde quando nós nascemos de novo, desde quando nós somos gerados pelo Senhor, até chegarmos à glorificação. Irmãos, aleluia. Esse é o objetivo desse ministério. Então, nesse ministério, o Senhor se preocupa com os ministros. O Senhor, ele quer trabalhar em nós. Ele quer trabalhar a sua pessoa em nós, para sermos bons administradores, bons mordomos de Deus, bons ecônomos de Deus. É isso que o Senhor trabalhou em Moisés. Ali quando ele estava no deserto, mais de 2 milhões de pessoas. Você imagina as confusões e causas que Moisés tinha que resolver. Imagina a fila ali para resolver todos os problemas de cada irmão, de cada irmã, de cada um cidadão ali que estava naqueles 2 milhões de pessoas. Uma situação complexa. Aí Jetro, o sogro de Moisés, de maneira muito inteligente, falou com Moisés, se você continuar dessa forma, tentando resolver todos os problemas, todas as causas, as pequenas causas desse povo, você e o povo, vocês irão desfalecer no deserto. Aí Moisés, de maneira sábia, ele escolheu homens capazes, homens que sabiam administrar, juízes, para conduzir o povo nessas pequenas causas, quando ocorresse algum problema ali. Então ele escolheu homens para conduzir
grupo de 1000, grupo de 100, grupo de 50, grupos de 10. Irmãos, e isso é algo tremendo. Você fala, Moisés, ele era capaz. Ele sabia como administrar um povo, como conduzir um povo. Era tão assim, quando você vê a organização das tribos, a gente fica muito impressionado, né? 3 tribos a oeste, 3 tribos a leste, 3 tribos a norte, 3 tribos ao sul, e no centro, o tabernáculo. Aleluia. E no Novo Testamento, o Senhor também ele quer formar os ministros da Nova Aliança. Só que esses ministros da Nova Aliança, no Novo Testamento, esses ministros precisam ter a técnica de como administrar a igreja, ter a técnica de como falar uma mensagem, de como transmitir aos irmãos. Os irmãos agora estão ouvindo essa mensagem. Então, muitas vezes, as universidades, as faculdades, os cursos, nos ensinam a oratória, a didática, o coach, a gestão, de como administrar. Ou seja, a técnica. Mas o que vale aqui para nós, nesse ministério? Como é que o ministro pode ser formado? De que forma esse ministro tem que ser formado na vida da igreja para exercer o seu ministério? Ou seja, a obra do ministério. Irmãos, lembre-se disso. Deus está preocupado com a pessoa. Deus, ele quer a pessoa. Então, o que é mais importante na vida da igreja? Um dia eu estava na reunião de serviço, estava ali emitindo a minha opinião sobre uma situação, e um irmão falou, falou para mim, você precisa liberar o Espírito. Ali eu fiquei nervoso, vontade de ir no pescoço desse irmão, de amassar esse irmão. Ele falou, você precisa liberar o Espírito. E na verdade, irmãos, eu estou com uma vontade louca de liberar o Espírito. Na vida da igreja, a forma de formar o ministro do Novo Testamento, o ministro da Nova Aliança, é por meio do fogo do Espírito. Nós temos que arder no Espírito. Aleluia. Aleluia. Nós temos que liberar o Espírito. Aleluia. Tocar no Espírito. Vontade louca de liberar o Espírito. Do fogo do Espírito. Irmão, tem todo o tecnicismo. Toda a técnica. É bom. É necessário. Mas o essencial na vida da igreja. Esse irmão estava certinho. Fui para casa, ali matutando, vontade no pescoço do irmão, mas o Senhor falou comigo. Esse irmão está certo. Na reunião, onde nós estivermos, nós temos que ter o fogo do Espírito. Soprar esse fogo em nós. Soprar o fogo, aleluia. O fogo do Espírito. Aleluia, amém, aleluia. Então não basta apenas a entonação da voz. Não basta apenas dar uma boa mensagem. Você imagina, claro, aqui. Aí estou liberando aqui para os irmãos. Aí de repente eu começo a falar. Vamos aqui falar a palavra de Deus. O meu encargo é esse. Vocês entenderam alguma coisa? Falar isso. Não entendem. Irmãos, eu aprendi e tenho dia a dia aprendendo mais ainda, que na vida da igreja, no corpo de Cristo, a formação de um ministro é essencial, o fogo do Espírito. Aleluia! Pulei em sua casa também, o fogo do Espírito, libere o seu Espírito. Oh, glória! Jesus é o Senhor. Que coisa maravilhosa. E se você não consegue liberar o Espírito, você não consegue arder no seu interior, seu Espírito. Claro, nesse momento agora não pode. Mas não sei, você em sua casa, junto com a sua esposa, seu filho, o convide. Fala que você não pode. Nós não podemos servir sozinhos. Nós não conseguimos servir sozinhos. Nós somos cheios de defeitos. Eu sou cheio de falhas. Eu não consigo servir sozinho. Eu preciso dos irmãos. Eu necessito dos irmãos. Soprar esse fogo em mim. Aleluia! Senhor, vontade de liberar o Espírito. E dessa forma, o encargo é liberado. O encargo é liberado. Os irmãos compreendem o encargo. Os irmãos vão compreender a comissão. Os irmãos vão compreender a incumbência. É isso, irmãos. O Senhor,
quer nos formar como ministros da nova aliança. Mas esse ministro da nova aliança tem que ser um ministro cheio do Espírito. Viva no Espírito. Não importa o tecnicismo, eu já estou enjoado disso, a faculdade nos mostra, né? A vida da igreja é diferente, irmão. A vida da igreja, eu não estou aqui para dar uma aula para os irmãos, não importa, pode ser que os irmãos não entendam essa palavra, mas se os irmãos pegar essa palavra agora que eu estou falando para os irmãos e as irmãs, irmã, é isso, libere o seu espírito, fique louco pelo Senhor, aleluia, oh glória, Jesus, aleluia pelo Espírito, amém, vontade, saudades da reunião para liberar o Espírito, para estar junto com os irmãos, ó Senhor Jesus, ó glória, irmãos, isso é maravilhoso. Muitas vezes nós temos problemas na sociedade, problemas no nosso trabalho, muitos problemas com nossos filhos, problemas no convívio com os irmãos, e não conseguimos servir aos irmãos. Esses irmãos problemáticos, muitas vezes, quando nós somos mais velhos, por causa da nossa tradição, nós somos, muitas vezes, sendo colocados de lado, nós somos isolados, mas irmãos, o segredo de viver a vida da igreja é tocar no Espírito. E outro segredo é tomar a cruz junto com os irmãos. A cruz, irmãos, é importantíssima. Como Moisés tomou a cruz para conduzir o povo. Imagina aí, tanta reclamação, tanta murmuração, tantos argumentos, tantas opiniões, Moisés faça isso, faça aquilo, você não conduz bem, você é isso, tanta rebelião, tanta fornicação, tanta idolatria. Moisés ali foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que conduziu o povo, não pensou em si mesmo. Como foi mostrado em muitas mensagens aqui, ele ia à tenda da congregação, mas com o objetivo de ter contato com Deus, para Deus o guiar por meio da comunhão, o Deus o guiar e falar, como eu devo conduzir esse povo? Irmãos, na vida da igreja, nesse ministério neotestamentário, o ministério do Espírito, nós não podemos descartar nenhum irmão. Não devemos descartar ninguém. Muitas vezes, nós ficamos velhos, nós estamos na liderança da igreja, nós podemos formar grupismo, podemos formar alguns grupos, aceitar alguns irmãos, não aceitar outros, mas isso não pode acontecer. No nosso meio, isso não pode acontecer. Todos os irmãos são úteis no corpo de Cristo. Todos os irmãos são servos de Deus, todos os irmãos são ministros de Deus, que estão sendo aperfeiçoados, estão sendo habilitados, estão sendo designados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a diferença, irmãos. Essa visão tem que nos governar. Mesmo que você esteja desanimado, querendo desistir, aí você fala, poxa, você está lá na sua casa, né, sossegado, assistindo uma TV, triste. Aí de repente o Senhor fala, vá para a reunião, vai estar junto com os irmãos, vai ter comunhão com os irmãos. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Pela obra do ministério, os ministros da nova aliança. Os ministros, o conteúdo dessa nova aliança, irmãos, é o Espírito. Então nós temos que exercitar o nosso Espírito, que hoje é 7 vezes intensificado. Quando nós exercitamos o nosso Espírito, nós somos inseridos no Deus triuno. Que coisa tremenda. Lembra de Paulo? Paulo ali depois da sua primeira viagem, que teve com Barnabé, ele levou também João Marcos. Esse João Marcos não aguentou as pressões, as tribulações daquela viagem. Então, o que aconteceu? Quando ele quis retornar para viajar de novo com Paulo, Paulo o descartou. Nós temos tal atitude como Paulo, descartamos os irmãos só porque não fez a nossa vontade, não foi de acordo com o que eu acho, ele, como esse irmão, ele não consegue suportar os sofrimentos, eu tenho que rejeitá-lo. Mas Paulo aprendeu essa lição, irmãos, a lição de acolher os irmãos. No final ali nós vemos, mais tarde, no ministério de Paulo,
ele pede que João Marcos realmente seja inserido neste ministério também. Ele é útil para o ministério. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Essa é a nossa comissão, irmãos, diante do Senhor. Ou seja, você quer ser um ministro da nova aliança, você quer ser formado como ministro da nova aliança. Vou repetir, vou enfatizar aqui agora para os irmãos. Libere o seu espírito. Fogo, fogo, irmão, fogo, fogo no seu espírito. Aleluia! Tem que ter fogo. Você que já está velho na vida da igreja há muito tempo, renove. Renovação. Tudo que é velho é como aquela casa que está velha, que precisa ser demolida para reerguer uma nova casa. Nós muitas vezes precisamos demolir tudo que nós já conhecemos, todo o nosso conhecimento na letra, tudo que já, né? Tudo, irmãos, nossa vida cristã, passado, presente, e renovarmos no Espírito. Aleluia! Oh, glória! Aí tem a formação desse ministro. Agora, irmãos, vamos ver essa comparação desse ministro do Velho Testamento com o ministro do Novo Testamento. Vamos ver a comparação, fazer um paralelo de Moisés e o nosso Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, agora, dar ênfase agora em Hebreus. Vou ler bastante versículo para os irmãos de Hebreus. A partir do verso, o capítulo 3, né? Vou ler o capítulo 3 todo. E o 4 até o 13, tá bom? Do 3 em diante até o 13. Nós vamos ter uma impressão muito grande, assim. A missão do ministério do Novo Testamento. E dentro dessa missão tem uma advertência relacionada à nossa vida cristã, à nossa vida da igreja, e que afeta a formação de sermos ministros dessa nova aliança. Vamos ler Hebreus capítulo 3, a partir do verso 1, tá? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Aqui mostra que esse Moisés, ele era fiel em toda casa de Deus. Moisés, fiel em toda casa de Deus. Irmãos, você é fiel à casa de Deus. A casa de Deus aqui, de acordo com o autor de Hebreus, essa casa de Deus aqui é o povo de Deus. O povo de Deus aqui no Velho Testamento, que esse ministério, ele começou a existir, ele começou a existir a partir de Moisés conduzindo o povo de Deus, do Egito para a boa terra de Canaã. Esse Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Agora o versículo 3 fala: Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Então aqui é claro que o Senhor é de maior glória do que Moisés. O Senhor também, como fala, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então a honra de Deus é maior do que a casa, porque Deus que estabeleceu a casa. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então quem estabelece a casa de Deus é Deus. Então tem maior glória, maior honra. O verso 5 fala assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. A palavra servo aqui é do mesmo radical também que ministro, ministério, serviço, diaconia. Os irmãos compreendem? Então, ele era servo também, ele era fiel e ministro da casa de Deus. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia
e a exultação da esperança. Então, Moisés, como ministro do Velho Testamento, ele era fiel em relação à casa de Deus. O Senhor Jesus, como o ministro do Novo Testamento, ele é fiel em toda a casa de Deus. E essa casa de Deus no Novo Testamento é a igreja, ok? É a igreja. Aí continua. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Ao versículo 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqui tem uma advertência, irmãos. E nós temos que aprender as lições relacionadas ao povo de Israel. Nós sabemos que esse povo peregrinou ali no deserto durante 40 anos. E no instante tal que esse povo estava para entrar na boa terra de Canaã, a gente sabe que eles não creram. Eles não creram que eles entrariam, a Bíblia fala aqui de descanso. Descanso, nós sabemos no hebraico, essa palavra vem, é uma palavra que significa sabá. Mas aqui não está falando do sabá do dia, não tem nada a ver. Aqui está falando do descanso de entrar em uma terra, a terra de Canaã, prometida por Deus. A promessa feita por Deus para o seu povo de entrar na boa terra. Nós também, hoje no Novo Testamento, nós temos que entrar no descanso. E você e eu, nós já entramos no descanso quando nós cremos no Senhor Jesus. Nós cremos no Senhor Jesus, você entrou dentro do Senhor Jesus. Você foi regenerado, você nasceu de novo. O Senhor Jesus é o nosso descanso. O Senhor Jesus é o nosso sábado. Mas aqui também mostra que hoje nós fazemos parte da casa de Deus, que é um outro descanso, ou seja, é a igreja. Mas muitos irmãos servem ao Senhor, cuidam dos irmãos, mas muitas vezes não tem descanso. Possa ser que você não tenha descanso físico, nem interiormente, mas você desfruta do descanso. Você está esgotado fisicamente, mas você desfruta do descanso. Irmãos, para termos hoje a realidade desse descanso, nós temos que ter a realidade da vida da igreja. Nós temos que ter a realidade do corpo de Cristo. Nós temos que ter tal realidade. Hoje, para nós, o descanso é a igreja. O descanso é Cristo. Cristo é o nosso descanso. Quando nós estamos em Cristo, nós descansamos. Quando você vive no Espírito, você está descansando. Mesmo que haja muita tribulação, mas você está em paz com o Senhor. Desfrutando desse descanso. Mas o povo de Israel, imagina aí, 2 milhões. A primeira geração, só Josué e Caleb entraram no descanso. Entraram nessa boa terra. Por quê? Por qual motivo? Aquela primeira geração, os milhares caíram no deserto por causa da incredulidade. E de onde vem essa incredulidade? Vamos continuar lendo aqui, né? A partir do verso 12. Fala, tendo cuidado, irmão, jamais aconteça haver em vós, em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, aqui tem uma advertência forte para nós, irmãos. É a questão da incredulidade. Você crê ou não crê na obra do Senhor? Você crê na obra do ministério hoje? Você crê na palavra profética? Você crê que o Senhor tem falado para nós sobre expolivro, sobre comportagem dinâmica, ou semidinâmica? Nós temos que nos envolver ao fogo do Espírito, irmãos. Você crê que a sua vida pode ser transformada? Você crê que a vida dos seus filhos pode ser transformada? Você crê que a igreja onde você reúne
pode ser revolucionada. Você crê? Ó Senhor Jesus, nós temos que crer. Crer na palavra. Crer. O problema é que nós não cremos. Mas temos que crer, irmãos. Tem um versículo em Mateus 21, 22 fala: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Crendo. Nós temos que crer. Ó Senhor Jesus. E a incredulidade, ela surge de onde? Do nosso coração. Esse é o problema. Nosso coração incrédulo. E essa incredulidade produz uma rebelião, uma desobediência à palavra. Irmãos, vamos lá. Forte, irmãos, ó Senhor Jesus. Isso também para mim é muito forte. Ó Senhor, faça-me crer na sua palavra profética, que os irmãos têm falado para nós. Faça-me crer. Não é só crer e ficar esperando, é crer e praticar. A evidência da nossa fé, da existência da nossa fé sendo produzida em nós, é praticar. Um dia eu comprei em casa uma máquina, que eu queria perder a barriga, uma máquina de fazer exercício abdominal. Comprei essa máquina caríssima pela internet, chegou em casa. Alguns dias comecei, de repente, ela começou a ser encostada lá no canto, que eu não fazia mais a máquina para exercícios abdominais. Quer dizer, fiquei só na teoria. Fiquei só no crer da mente. Muitas vezes nós estamos no crer na doutrina, do ensinamento, mas não no crer na prática, na realidade. Irmãos, nós temos que crer e praticar. O crer é praticar. O praticar é a evidência da nossa fé. Aleluia. Temos que crer e obedecer. Sejamos simples, irmão. Crer e obedecer. Crer e obedecer. Aleluia. Agora o verso 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo. Irmão, que coisa tremenda. Nós temos tornado, olha essa palavra, participantes de Cristo. Como hoje nós podemos nos tornar participantes de Cristo? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fala, fiel é Deus, Deus é fiel, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós somos chamados a uma comunhão, a comunhão do Filho. Aleluia, a comunhão do Filho. 1 João agora, 1 João, capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, o verso 3, fala: o que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. Aqui é a comunhão com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Nós somos participantes de Cristo, irmão. Nós somos participantes dessa comunhão com o Filho. Nós somos participantes da comunhão com o Pai. Nós somos participantes da comunhão com Jesus. Vamos agora voltar para 2 Coríntios, capítulo 13. O capítulo 13, o verso 13. É o último aqui em nossa Bíblia, né? Fala: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Então, a comunhão. Irmão, para sermos participantes de Cristo hoje, para tirar toda a incredulidade do nosso coração, também para nos tornarmos ministros de quê? Sermos formados ministros da nova aliança, ministros do Espírito, ministros da justiça. Nós temos que ter comunhão com o Espírito. Ou seja, nós temos que ser inseridos, como os irmãos têm mostrado, mensagens de João, capítulo 14, 15, 16 a 7, que mostram que nós somos inseridos para dentro do Deus triuno. A comunhão da Trindade. Ou seja, Deus habita em nós, ou seja, o Deus triuno habita em nós, e nós habitamos no Deus triuno. Nós temos que ser inseridos nesse ambiente celestial, espiritual, de comunhão com o Pai, de comunhão com o Filho, de comunhão com o Espírito. Aleluia! Que coisa tremenda. Aí, o que acontece? Nós entramos no descanso. Sermos participantes de Cristo é entrarmos no descanso. Voltando para Hebreus, vamos lá, Hebreus, onde nós paramos, né? Capítulo 3,
agora o verso 15, fala: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, ora os quais os que tendo ouvido se rebelaram. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Deus está repetindo. Hoje, olha só. Repetindo. Deus está falando. Como é que Deus fica toda hora repetindo aqui nas Escrituras? Né? Porque é advertência para nós. Nós temos que tomar essa palavra como advertência. É hoje. Não endureçais o vosso coração. Não tenhamos um coração endurecido. Continuando aqui, a partir do verso 1 do capítulo 4, fala: temamos, portanto, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, eles receberam a palavra, não é isso que fala aqui? A palavra que ouviram não teve o quê? Não foi acompanhada, não foi mesclada, não foi misturada com a fé. Irmãos, a fé, o conteúdo da economia de Deus no Novo Testamento. A fé tem que ser produzida em nós. E fé, irmãos, é uma questão de crer. Ô irmão, você crê. O problema é que você não crê. Você crê, eu creio. Não, temos que crer na palavra. Temos que crer o que está sendo falado por nós, para nós. Temos que crer, temos que crer, temos que crer. Aí a fé é produzida em nós. Essa fé objetiva que o Senhor fez, o que o Senhor fez, toda a sua obra maravilhosa, que hoje está inserida, convergida em uma só obra. Irmão, não existe dois ministérios, entenda. O ministério ele é único, ele é singular. Essa obra do ministério, aleluia, onde tem os ministros da nova aliança. Não há obra do ministério sem ministros. Irmãos, visa uma só obra, que é edificar o corpo de Cristo. E sem fé, isso não acontece. Sem fé, não há salvação. Sem fé, não tem como sairmos de um ponto de partida e chegarmos a um ponto lá de chegada, né? Sairmos de um lugar e chegarmos em outro. É isso? A chegada, a saída e a chegada. No corpo de Cristo, nós saímos, fomos regenerados. Estamos aí peregrinando nesse deserto, na igreja, junto com os irmãos. O Senhor está nos formando ministros, muito tempo, por meio do sofrimento, por meio das tribulações, com o objetivo de chegarmos no reino. Mas levarmos os irmãos juntos. Esse ministério, ele é corporativo. Esse ministério, ele é coletivo. Esse ministério não é de um indivíduo, irmãos. Não visa uma obra particular, um interesse pessoal, mas visa um corpo. Então, o nosso objetivo aqui não é o ministério da condenação, mas o ministério da reconciliação, de levar cada irmão, cada irmã a se reconciliar com o Senhor. A você mesmo pedir perdão para Deus. Esse perdão, você mesmo pedir. Sem isso, não tem como você se tornar um ministro. Vamos continuar. Nós, porém, versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Oh, glória, aleluia. Você que creu, você entrou no descanso. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim diz no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia, as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele que, por causa da desobediência, não entraram aquelas quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi,
muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a quarta vez já, isso só repete essa palavra, não endereçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, esforcemos, como diz o versículo 11, esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, nós entramos no descanso, mas ainda resta um repouso para o povo de Deus. Que descanso é esse? Que descanso é esse para nós? Não podemos parar, temos que alimentar uns aos outros. Assim como você, desde o início, você tem fome. Fala, eu estou com fome. Eu estou com fome. Eu estou com fome, mas eu preciso dessa fome chegar. Dessa fome, eu quero saciar a minha fome. Como é que você faz? Você vai lá no restaurante, é isso? E os garçons irão te servir. Vai te tirar de um ponto na qual você está de fome e te levar para um ponto de saciedade. É isso que nós temos que fazer na vida da igreja, irmão, é cuidar, alimentar os irmãos, né? dar alimento para os irmãos. Hoje na vida da igreja, que nós precisamos desse ministério, é sermos pastores. Pastores é que cuidam, que visitam os irmãos. Oh, que glória, aleluia. Esse tempo de pandemia, nessa situação de pandemia, eu tenho sido suprido, você não imagina, com uma criança de 6 anos. Uma menininha chamada Sofia. Ela vai lá em casa todos os dias brincar com meu filho. Ela não fala do Senhor, mas só em ver ali aquela alegria, o contato com ela, eu sou alimentado. Né? Aquela alegria, aquela simplicidade, né? De uma amizade pura. Vai lá todos os dias. Né? É a irmã que vai me suprir, a menininha. Que coisa maravilhosa. É isso que nós precisamos, alimentar os irmãos, não condenar os irmãos. Esse é o ministério da reconciliação. Que coisa maravilhosa e tremenda. Perceba a ênfase aqui. A ênfase em relação ao povo de Israel não foi, eles cometeram rebelião, fornicação, idolatria, mas a ênfase aqui está na incredulidade e na desobediência. Senhores irmãos, essa ênfase é muito forte. Né? Ele dá ênfase nisso. Então nós temos que crer. E crer em quê? Vamos ler o verso 12. Fala, o que nós cremos? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Então nós temos que crer na palavra. Aleluia! Palavra profética. Nós temos que crer na palavra. A palavra ela é cortante. Ela é uma lâmina afiada que ela divide. Ela separa os pensamentos humanos dos pensamentos de Deus. Ela quebranta o seu coração. Se essa palavra entrar no mais profundo do seu ser, ó Senhor, faça essa palavra entrar em mim agora. Aleluia. E em você também. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Essa palavra possa entrar em você, onde você estiver, aí na sua casa. Quebrar seu ser. E quebrar o seu ser. E quebrar o seu ser. E quebrar o seu coração. Endurecido. Nós temos que ser um com essa palavra profética. Crer. Estar junto com os irmãos. Ó Senhor Jesus. É isso, irmão. Precisamos ser renovados. Tocar no Espírito. O fogo do Espírito. Aleluia. Ó glória. Aleluia. Ó, que coisa maravilhosa. Vontade de sempre estar liberando o Espírito junto com os irmãos. Que coisa tremenda. Que coisa boa. Senhor Jesus. Então, nós temos que aprender a servir no descanso de Deus. E agora vamos falar desse ministério que você recebeu. O ministério do Senhor Jesus. Vou ler alguns versículos, irmãos, vão ter uma forte impressão com respeito à palavra meu ministério, seu ministério. Meu ministério, seu ministério. Imagina aí. Quando você é formado ministros dessa nova aliança, o ministério se torna meu ministério. Se torna seu ministério. O teu ministério. É isso, irmão. Quando você sair na sua casa, no seu trabalho, no ponto de ônibus, onde você estiver, você pode exercer o seu ministério. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Vá diante do Senhor e peça ao Senhor. Eu quero exercer o meu ministério. Dê-me um ministério. Lembre-se, a visão governante é essa.
Qual é o ministério? Da edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Então vamos lá. Atos, capítulo 20. Atos 20 e 24. Fala, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo recebeu o ministério do Senhor Jesus para ser testemunha da graça de Deus. Você recebeu o ministério do Senhor Jesus para ser testemunha da graça de Deus. Atos 21, 19. Atos 21, 19. Fala, e tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Seu ministério. Perceba bem a palavra. Seu ministério. Agora não é o ministério, agora é seu ministério. Que coisa tremenda. Agora Romanos, capítulo 11, verso 13. Romanos, capítulo 11, verso 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Agora, o meu ministério. Agora perceba a palavra aqui, glorifico. Aqui parece que dá um sentido que Paulo está se orgulhando, se exaltando em relação ao seu ministério. Mas a palavra aqui, glorifico, pode ser traduzida no radical, no original grego, como honra, como valorizar. Eu valorizo o meu ministério. Valorize o seu ministério. Honre o seu ministério. Esse ministério, o ministério, se tornou o meu ministério, o seu ministério. Isso é bem pessoal. Ou seja, ele é constituído do o ministério único, singular, divino e universal. Ou seja, se tornou subjetivo. Não apenas objetivo, mas também subjetivo. Faz parte da vida dele, faz parte do seu ser. Né? Toda a sua vida, Paulo é isso, ele se preocupava com todas as igrejas, o seu ser, no seu sangue, nas suas células. Corria, irmãos, esse desejo de servir às igrejas, de servir aos irmãos, de cuidar dos irmãos. Ele estava preocupado com os irmãos, com a pessoa, com as pessoas. Temos que estar preocupados com as pessoas, irmãos, não só com a parte física de templos, de locais, mas preocupado em servir os irmãos, em suprir os irmãos. Não fazemos nada só nesse ministério. Esse ministério não é um indivíduo, irmãos, não é pessoal. Esse ministério não é de interesse pessoal, não é materialista, não visa o grupismo, não visa o ministerialismo, visa o ministério, que é a obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Entenda isso, irmão, não perca isso. Muitas vezes nós condenávamos muitos irmãos que não reúnem conosco, que ele fala, a minha igreja. Agora para nós também, o ministério, a minha igreja. Quando você convida alguém para vir para a reunião, quando você prega o evangelho, fala de Cristo para as pessoas. Eu ali, né, agora, por enquanto, não estou dando aula na universidade, mas quando eu transmito ali o evangelho para aqueles alunos, e o evangelho hoje, você não precisa ser muito rebuscado, refinado, preparar uma mensagem. Ore pela pessoa. Posso orar por você? Eu quero orar por você. A oração hoje é o evangelho. Ore pelos irmãos. A oração é o evangelho. A oração transforma. A oração muda. Move o coração de Deus. E Deus transforma a vida das pessoas. Aleluia. Vamos ler Colossenses, capítulo 4. Continuar aqui. O verso 17. Colossenses 4:17. Vou ler para os irmãos. Fala assim, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprir. Então Arquipo aqui, ele recebeu também o seu ministério, olha. Ele recebeu do Senhor Jesus. 2 Timóteo, o último versículo, a gente encerrar, né? 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 5. Fala, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente, totalmente, na plenitude, o teu ministério. Irmãos, tenha certeza que você foi comissionado por Deus.
você foi chamado por Deus. Há um chamamento. Você recebeu este ministério do Senhor. Esse é o ministério da nova aliança. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, que está na sua casa, minha irmã, meu ouvinte, você está pronto? Nunca estaremos prontos. Nunca estaremos prontos. Pois os irmãos possam ler, que eu não li, mas vocês podem ler em sua casa, 1 Timóteo 1,12, 2 Timóteo 4,11, que mostra a palavra, o ministério, ser fiel ao ministério. Nós não somos fiel ao ministério, irmãos, mas o Senhor é fiel em nos escolher, em nos habilitar, em nos designar, em nos aperfeiçoar para esse ministério. Lembre-se, meus irmãos, para encerrar, a pessoa é o que Deus quer. A maior ênfase no ministério neotestamentário, esse ministério da nova aliança, é a pessoa. É o ministro da nova aliança. E você, eu, todos que são servos de Deus, que são filhos de Deus, que fazem parte da igreja, nós somos e podemos nos formar ministros do Novo Testamento. Jesus é o Senhor possa te abençoar, você ser suprido nessa noite. Somos um em Cristo. O Senhor te guarde nessa situação, em qualquer situação, junto com a sua família. Continue invocando, liberando o Espírito, o fogo do Espírito. Queime todo o seu ser, todas as suas impurezas. Que você se torne ministro da nova aliança. Somos um em Cristo. Jesus é o Senhor. Abraço. Olá, irmãos, que alegria poder falar com vocês. Nós estamos separados só fisicamente, mas nós somos um no Espírito, né? A igreja é a revelação, né, que Cristo nos trouxe. A gente está muito feliz, porque independente de qualquer coisa, as coisas, né, ela não nos consome, ela não tira a nossa paz. A gente está olhando sempre para o Senhor. E nessa quarentena, né, esse momento novo que o mundo está vivendo, eu lembro muito daquele versículo que sempre foi o meu versículo, um dos meus versículos preferidos de vida, que é: quero trazer à memória o que pode me dar esperança, né? E o que pode nos dar esperança é o Senhor em nós, né? A esperança da glória. Amém. Então é isso, né, que a gente deseja e sabe que todos os irmãos estão buscando, se alimentando, porque o Espírito é um só. Né? Nós estamos felizes em gravar esse vídeo e dizer que nós amamos os irmãos e amamos a vida da igreja. Estamos com saudade. E Jesus é o nosso Senhor. Paulo está lá ainda cuidando do jardim, toda feliz. Juju está aí filmando e com vergonha de aparecer. Mas estamos todos, né, nos reunindo, lendo a palavra, orando, prosseguindo, olhando para o Senhor. Amém. Morrendo de saudade de vocês, valorizando cada dia mais a vida da igreja, as reuniões, morrendo de saudade. Só Deus sabe a falta que eu estou sentindo. Amo vocês. Amém, irmãos. Aleluia. Jesus é nosso Senhor. Eu estou morrendo de saudade dos irmãos, das comunhões. Nossa, das reuniões. Poxa, Senhor Jesus. Dos louvores, nossa, aquela esfera maravilhosa que são as nossas reuniões, muito desfrute, oh Senhor Jesus, mas graças a Deus tudo isso logo vai passar, né? E estaremos novamente festejando, fazendo aquela grande festa para o Senhor. E eu amo vocês demais, vocês são a minha família, estou com muitas saudades, Jesus é nosso Senhor. E vamos prosseguir aí, estamos prosseguindo nesse desfrute desse Cristo maravilhoso. Aleluia, Jesus é nosso Senhor, somos um, irmãos, estou bem, graças a Deus, o Senhor tem cuidado de mim, aleluia. Amém, irmãos, Jesus é o Senhor. Irmãos, aleluia, graças a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele diz assim, que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e leva-nos para junto das águas do descanso.
O que nós precisamos nesse tempo que nós estamos vivendo? Repouso e descanso. Amém. E o Senhor refrigerar a nossa alma. Amém. Aleluia por essa palavra. Às vezes eu sinto que esse salmo a gente conhece muito bem, né? Agora a realidade dessa palavra eu sinto que falta ainda muito em minha vida, né? Nós precisamos dessa palavra com realidade no nosso viver. Amém. Aleluia. Jesus Jesus é o Senhor. Senhor. Amém. Estamos com saudade de todos os irmãos. Amém. Em breve estaremos juntos nas reuniões. Amém. Um abraço, irmão. Somos um. Somos um. Amém, irmãos. Um abraço. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte.